Gente do céu, o que fazer quando a receita já é gostosa por si só e nos faz comer com os olhos? E só de pensar a gente já fica feliz. A vida, gente, é pra gente o que há de melhor. Agora, um cafezinho quente, uma pessoa parceira do lado, um bom filme e um croissant feito na hora? Ah, isso não tem preço. Fica até o final do vídeo que essa história a gente conta junto agora. Primeiro, peneire 500 gramas de farinha de trigo juntamente com 10 gramas de fermento biológico seco. Misture isso tudo muito bem. Reserve. Em outro recipiente, coloque um ovo inteiro, 50 gramas de açúcar, uma colher de chá de sal e 50 gramas de manteiga em ponto de pomada. Misture tudo isso muito bem. Coloque agora de uma só vez 200 ml de água gelada e continue misturando. Vá acrescentando a mistura de farinha de trigo com fermento nesse creme aos poucos. Vá misturando bem. Comece a sovar usando 100 gramas da farinha de trigo restante, aos poucos. Faça isso até que a massa não mais grude nas mãos. Passe a massa para uma bancada enfareada e vá sovando a massa até atingir o ponto de véu. Coloque a massa em um recipiente coberta com um plástico e deixe descansar na geladeira por cerca de 30 minutos. Retire 250 gramas de manteiga da geladeira e, com a ajuda de um saco plástico e um rolo de macarrão, abra a manteiga dentro do saco plástico na medida de 40 cm de comprimento e 20 cm de largura, ou o mais próximo disso. Leve ao congelador de novo para que a manteiga fique bem dura. Depois de 30 minutos, retire a massa da geladeira, passe para uma bancada enfarinhada e abra com a ajuda de um rolo de macarrão, nas medidas de um retângulo de 60 cm de comprimento e 30 cm de largura. Divida a massa em 3 partes iguais em linhas imaginárias, ou seja, 3 partes de 20 cm de largura. Coloque a manteiga congelada em 2 partes, ou seja, 40 cm, e deixe 20 cm sem manteiga. Faça isso na parte superior da massa. Dobre a parte inferior sem a manteiga até a metade com manteiga, depois dobre a parte superior. Abra essa massa novamente com as dobras sempre do seu lado direito. Abra em formato de um retângulo de 60 cm de comprimento por 30 cm de largura. Coloque a massa em um saco plástico e leve à geladeira por cerca de 1 hora. Faça essa operação por 3 vezes, contando esta que você acabou de fazer com a primeira vez. Acompanhe.
Depois da terceira vez, retire a massa da geladeira, passe para uma bancada enfarinhada e abra a massa em um retângulo de 60 cm de comprimento e 30 cm de largura. Faça da seguinte maneira: meça na massa um triângulo de 15 cm de base e 30 cm de largura. As medidas são embaixo 15 cm e na parte superior 7,5 cm. Faça isso em toda a extensão da massa. Quando você cortar os triângulos, você verá que vai sobrar metades nas extremidades. Se preferir, pode juntar as duas partes formando o oitavo croissant. Enrole os triângulos de massa começando pela base e finalizando na parte mais fina. Passe o croissant já montado para uma assadeira retangular, não precisa untar essa assadeira, tá bom, gente? E leve para descansar na geladeira por cerca de 30 minutos. Depois deste tempo, retire da geladeira e pincele cada croissant com uma mistura de um ovo inteiro batido com açúcar. Deixe descansar até dobrar de volume. Depois de dobrar de volume, pincele novamente a mistura de ovo. Leve para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de 40 minutos, ou até dourar levemente. Com o croissant ainda quente, pincele manteiga derretida na superfície de cada um para dar um brilho maior.
Gente, uma coisa eu tenho que dizer. Diz que brasileiro é feliz por natureza, hospitaleiro e adora inventar. Um croissant no estilo francês ficaria divino se usasse um recheio especificamente ou tipicamente brasileiro. O que acham? Sendo brasileiro nato, eu não posso ficar fora dessa de jeito nenhum. Agora chegou a hora de inventar e colocar a mão na massa. Ou melhor, colocar presunto e queijo na massa. Faça da seguinte maneira. Meça na massa um triângulo de 15 cm de base e 30 cm de largura. As medidas são embaixo 15 cm e na parte superior 7,5 cm. Faça isso em toda a extensão da massa. Faça isso também com 7 fatias de presunto e 14 fatias de queijo tipo mussarela. Acompanhe o processo. Coloque em cada triângulo um triângulo de queijo tipo mussarela, um triângulo de presunto e finalize com um triângulo de queijo tipo mussarela. Veja. Enrole cobrindo todo o presunto e o queijo tipo mussarela. Passe o croissant já montado para uma assadeira retangular, não precisa untar essa assadeira, tá bom, gente? E leve para descansar na geladeira por cerca de 30 minutos. Depois deste tempo, retire da geladeira e pincele cada croissant com uma mistura de um ovo inteiro batido com açúcar. Deixe descansar até dobrar de volume. Depois de dobrar de volume, pincele novamente a mistura de ovo. Leve para a sala em forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de 40 minutos, ou até dourar levemente. Com o croissant ainda quente, pincele manteiga derretida na superfície de cada um para dar um brilho maior.